Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel. Estamos retornando com a leitura de nossa bendita Torá, na Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Korah, a 38ª porção de nossa bendita Torá. Parashá Korah desta semana. Hoje, quarto dia, faremos a leitura da quarta Aliyá, que está no capítulo 17 de Bamidbar, Números, capítulo 17, do verso 9 até o Passuque 15. Eu quero aqui dar as boas-vindas, nosso muito bom dia, Boker Tov, a todos nossos amigos, a todos nossos internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil, você que nos acompanha diariamente através do nosso canal Anusim Brasil, que tem estado conosco, em nossos serviços e também que tem nos ajudado, a manter a nossa comunidade. Nós queremos agradecer a todos que têm enviado suas contribuições e dessa forma ajudando a manter a nossa comunidade. Eu quero dar as boas-vindas a você que está conosco pela primeira vez. Nós somos a Sinagoga Comunidade Anusim Brasil e estamos aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Você que é dessa região, Santa Catarina, ou vive aqui próximo à nossa cidade, você poderá entrar em contato conosco, caso queira conhecer a nossa comunidade. Você poderá nos contactar e de maneira então agendarmos com você uma visita em nossa sinagoga. Então, hoje estamos já no dia 2 de Tammuz, do ano de 5786, e estamos no dia 17 do mês de junho do ano de 2026. Então, a todos o nosso muito bom dia, Boker Tov, que Hashem os abençoe grandemente. Então, vamos à leitura da quarta Aliyá, capítulo 17, Números Bamidbar, do verso 9 até o Passuque 15. E a você que hoje está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidade, Mazal Tov, e que Hashem, nosso Deus, lhe conceda muitos e muitos anos de vida. A leitura de hoje, vamos então fazer primeiro a bênção anterior à leitura da Torá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Barumiko Hamim Venatam Lanu et Torato, Baru atah Adonai Noten HaTorá. E o Eterno disse a Moshe: separai-vos dessa congregação, que a consumirei em um instante. E atiraram-se sobre seus rostos, e Moshe disse a Arão: pega o incensário, põe nele fogo do altar e incenso, leva-o depressa à congregação e faze expiação por ela. Pois o Eterno externou sua ira e a mortandade já iniciou. E Arão fez conforme Moshe falou. Correu para a congregação e viu que a mortandade do povo já havia começado. Colocou o incenso e fez expiação pelo povo, e colocou-se entre os mortos e os vivos, e a mortandade se deteve. E morreram nessa praga 14.700 pessoas, além dos seguidores de Cora. E Arão voltou até onde estava Moshe, na tenda da reunião, após a mortandade terminar. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torat emet vehayu lanu atah betorrino, Baru atah Adonai noten HaTorá.
Seguimos com a leitura e também um comentário da Parashá Korah. A Parashá Korah, que nos fala com respeito a este homem chamado Korah ou Coré, da tribo de Benjamim, um descendente de, digamos, um parente, né, muito próximo a Moshe, visto que Moshe também é um levita. Então, até a leitura de hoje, vimos qual foi a causa, né, dessa mortandade que ocorreu dentro do povo. O Arão, Moshe, eram os líderes da congregação e houve uma situação em que Korah, ele tinha algumas situações que ele não concordava, né, com Moshe. E quando temos alguma divergência contra qualquer pessoa ou mesmo com o irmão, o que devemos fazer não é semear essa divergência entre as pessoas ou mesmo entre a comunidade, dentro da comunidade. Devemos buscar uma reconciliação ou buscar um esclarecimento daquilo que realmente temos como uma dúvida, né? Então, no caso de Korah, a Torá não apresenta nenhuma situação a nível pessoal que Korah tinha contra Moshe e contra Arão. A questão não era pessoal. A questão de Korah, o problema que ele criou foi por causa da liderança. Foi o que nós vimos no início da leitura, quando ele fala que toda a congregação é santa. Não era somente Moshe, mas que toda a congregação, de fato, era uma congregação santa. E isso, nesse sentido, Korah não estava errado, né? Porque, de fato, todo o povo, e isso nós já estudamos, que todo o povo judeu é um povo santo. Então, toda a congregação é santa. Porém, cada um dentro da congregação tem a sua função. Então, assim como Moshe, Arão eram homens santos, eles exerciam uma função. Korah também era um homem que tinha a sua santidade. E ele exercia uma função muito importante dentro da comunidade. Mas ele queria muito mais, né? O que Korah, na verdade, queria era a liderança, né? Ao qual esta havia sido dado para Moshe. E Korah, então, quis essa liderança e de maneira que não da forma como ele queria, ele podia alcançar. Ele já era um líder, né? Korah já tinha a sua função de liderança dentro do povo, mas o que ele queria era, né, ocupar a posição que Moshe ele ocupava. Então, essa questão entre Korah e Moshe, de fato, poderia ter sido resolvida
de maneira que o próprio Cora poderia ter procurado Moshe e conversado com ele. Mas não foi isso que Cora fez. Cora, ele foi ter com alguns líderes da comunidade, os príncipes, e aquilo que ele falou e da maneira como ele se expressou, ele acabou atraindo essa liderança para o lado dele, e esses também, 250 príncipes do povo, já se levantaram contra Moshe. E depois, tendo aí dois homens importantes, que eram da tribo de Ruben, que também se aliaram com ele. Então, já havia tipo uma comunidade paralela junto à comunidade que Moshe liderava. Então, toda essa atitude poderia ter sido evitada, inclusive poupando, a vida de muitas pessoas. Poderia ser evitado desde o momento em que Cora tivesse conversado com Moshe e exposto a situação. Mas ele não conversou. Quando Moshe também chama Datã e Abiram, eles também não aceitaram conversar com Moshe, e de forma então que gerou toda essa situação, essa rebelião. Então, no momento então, vem acontecer aqui a morte desse povo, de parte do nosso povo, e nossos sábios dizem que desta vez Moshe e Arão não imploraram clemência pelo povo, pois perceberam que não havia como justificar a atitude desses homens. Então, existem comportamentos que não são defensíveis. Nesse caso, a única salvação é a misericórdia do Eterno. Moshe e Arão demonstraram toda tristeza e impotência diante do ocorrido, e não se separaram da congregação como o Eterno havia sugerido. Então, essa é a atitude de um líder, Os líderes não abandonam seus liderados em momentos difíceis. O povo, então, pecou por não aceitar Arão como sacerdote, mas através dele foi expiado, quando o Moshe fala para Arão e ter com a comunidade levando o incensário. Então, nossos sábios dizem: se você acha que suas atitudes ou seus atos são indefensáveis, saiba que ainda resta a misericórdia divina e que o Eterno sabe como explicá-lo. Então devemos procurar sempre manter um bom relacionamento com as pessoas, mesmo aquela pessoa que temos pouco contato. É isso. Nós vamos então seguindo com a leitura. Amanhã, quinto dia, com a leitura da quinta aliá, e depois encerrando com as duas últimas aliot. Hoje ficamos por aqui. Desejamos a você e a toda a sua família um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo.
um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.